Olá, aqui é o professor Francis Lê. Nós estamos em mais um vídeo sobre o livro da Bardan. O que a Bardan não lhe disse, né? Revisitando capítulo por capítulo, sessão por sessão, leitura por leitura e discutindo, aprofundando sobre o livro Análise de Conteúdo da Laurence Bardan. Esse livro que é da década de 70, teve várias reedições, não é? E hoje nós vamos então continuar essa nossa jornada com o capítulo 2 da parte um, tá? Capítulo 2 da parte um. Lembrando, só para vocês, do vídeo anterior, se você não assistiu, está aqui no nosso canal, por favor, acesse, tá? Essa é o frontispício, como é que se diz, né? É a capa das várias versões dos livros, né? Essa primeira capa aqui é em francês, depois em espanhol, depois em português, né? Das edições 70, que é uma editora de Lisboa, e essa última, se a capa, eu acho que a última edição é que na verdade algumas delas são quase reimpressões, né? Tem algumas correções, atualizações, mas não diferencia muito, tá? Quando você navega. É só lembrando, eu disse isso no vídeo passado, né? Vou sair aqui da frente aqui um pouco. Esse aqui é de 2011, tá? Só saindo aqui da frente do vídeo para que vocês possam ver essa última edição que nós estamos aqui trabalhando. Só lembrando para vocês que não existe só a Bardan, tá? Nós vamos buscar, então, na nossa discussão, conteúdos sobre análise de conteúdo em diferentes livros, tá? A própria área de análise de conteúdo é uma área de pesquisa. Você tem que lembrar sempre disso, tá bem? É muito importante que você que está acompanhando essa série de vídeos se inscreva no canal, deixe o seu like e esteja conosco, tá? Nós vamos tentar colocar mais ou menos de 2 em 2 semanas um capítulo novo. Você que não assistiu o capítulo 1, né? É uma maneira de você ler o livro da Bardan de uma forma diferenciada, tá bem? De forma mais crítica. Bem, vamos sem muitas delongas, né? Já que você já deixou aí o seu like, já se inscreveu, nunca pensei que um dia estaria fazendo esses apelos, né? Que a gente escuta tanto aqui no YouTube. Mas pela compreensão óbvia de que se você faz isso, outras pessoas interessadas nesse assunto vão ser avisadas pelo YouTube. Inclusive, você mesmo vai ser avisado quando tiver o capítulo 2, o 3, as outras partes, né, de todo o livro. Esse aqui é um sumário do livro. Nós já fizemos sobre esta parte 1, capítulo 1, que foi a exposição histórica. Se você não viu, procura aqui no canal, na playlist, tem uma playlist, né, sobre Bardan, o que Bardan não lhe disse, Laurence Bardan, que é uma leitura do livro. Muitas vezes eu cito, vocês vão ver hoje, muitas citações o tempo todo, não é? Da Bardan. Hoje nós vamos falar então desse capítulo 2, que é definições em relação com outras ciências, tá? E tem 6 seções: rigor e descoberta, o campo, a descrição analítica, a inferência, análise de conteúdo, de conteúdo e a linguística, é uma comparação que a Bardan faz ali no finalzinho já do capítulo, e análise de conteúdo e análise documental, para tentar diferenciar. Já vamos aprofundar isso, tá? Lembrando para vocês que este canal é um canal para pessoas que querem se aprofundar nisso. Então, já se prepara, isso vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo de 1 hora e meia, talvez a gente faça 2 vídeos, não sei. Mas quem está aqui comigo está querendo aprender, discutir, saber as novidades, o que é válido no que a Bardan escreveu, o que é que não é tão válido, precisa ser adaptado, melhorado, percebido de outra forma. No início do capítulo, ela começa a fazer uma lista de várias áreas científicas, por exemplo, a sociologia, a psicoterapia, a história, a psicologia, a literatura, política, marketing e publicidade. E eu acrescentei 2 áreas importantes, cada vez mais, que ela não menciona no livro, que é educação e saúde. Cada uma dessas áreas que ela menciona, ela fala, por exemplo, que são áreas que podem se apropriar, né, são outras ciências que podem se apropriar da análise de conteúdo.
para responder a questões de pesquisas bem específicas. E essas questões de pesquisas, nas diferentes áreas, eu estou aqui fazendo print do que ela escreve lá no livro, por exemplo, na área de sociologia, determinar a influência cultural das culturas em massa, das comunicações em massa, né? Desculpa. Essas comunicações em massa já existia na época da Bardan, pré-internet, e agora mais ainda, né? Já vamos nos aprofundar um pouco mais adiante sobre essas diferençazinhas das possibilidades de análise de conteúdo, por exemplo, na área de psicoterapia. Compreender o que as palavras, silêncios, repetições ou lapsos dos pacientes. Como é que eu posso compreender isso? Tendo este objetivo de pesquisa, eu posso fazer isso através da análise de conteúdo. Tá? Na psicologia, analisar as entrevistas que efetuei com crianças de uma turma para avaliar o seu grau de adaptação. Como é que você pode avaliar essas entrevistas? Através de análise de conteúdo. Então, esses objetivos dessas diferentes áreas, da política, do marketing e da publicidade, por exemplo, hoje em dia, com acesso à internet, isso tornou-se simplesmente gigantesco, são possibilidades de uso, então, da análise de conteúdo, das técnicas, né, desse conjunto de técnicas. Depois, mais adiante, ela vai discutir o que é análise de conteúdo. Tá? Veja que isso é a primeira parte do capítulo 2, que tem a ver com as definições e com a relação com as outras ciências. Na área da educação, estudar a atenção e envolvimento dos alunos durante aulas online síncronas. Né? Isso aqui coloquei em azulzinho, que já não é conversa da Bardan. Essa é minhas conversas agora. Estudar o padrão de questionamento das relações didáticas entre professores e alunos. Como é que você pode estudar as perguntas que o professor faz em sala de aula, que os alunos fazem em sala de aula? Eu estou colocando isso porque isso tem a ver com a minha tese de doutoramento. Tá? Eu estudei o padrão de questionamento de alunos e professores, mas também poderia ter estudado o padrão de questionamento entre o médico e seu paciente, entre os cuidados de enfermagem e o nível de dor, não é? Por exemplo, eu sei que na área de saúde, cada vez mais, e no Brasil tem sido pioneiro nisso, tem usado as técnicas de análise de conteúdo para responder perguntas que uma visão mais positivista, mais quantitativista, não consegue responder plenamente. Quer dizer que uma é superior à outra? Não. Não façamos uma falsa dicotomia, não é? Como tem o famoso livro da década de 80, né? A falsa dicotomia entre métodos quantitativos e qualitativos. Na verdade, o que nós precisamos compreender é que ambas as metodologias, as epistemologias, podem contribuir, e aí o surgimento de métodos mistos, isso é uma história para outra conversa, para outro dia, tá? Mas quando eu vou aqui na área de educação, área de saúde, por exemplo, compreender o estado de ansiedade e expectativa na recepção de um hospital. Ora, se você colhe através de pequenas entrevistas ali na recepção e tal, para compreender a postura física através de vídeos, né, e tudo, você precisa de análise de conteúdo, tá? Analisar os padrões de automedicação na partilha de informação médica pela internet, né? A internet é uma bênção, mas também é uma coisa terrível, né? O pessoal da medicina chama o doutor Google, né? Os pacientes hoje já chegam sabendo todos os problemas do pós-operatório, já viu a operação online, ou seja, muitas vezes excesso de informação é falta de informação, né? Os médicos que o digam, né? Porque as informações não estão interligadas, trabalhadas, afinal de contas, você precisa de muitos anos estudando medicina, saúde, fisioterapia, enfermagem, para poder tomar determinadas ações, e muitas vezes a ciência médica, ciências da saúde não são ciências exatas, sempre com margem de erro. Imagina a quantidade de informação e de automedicação e tudo. Então, são problemas tão com dados, que eu chamo dados não numéricos e não estruturados, nas diferentes áreas, que pede, se você é um pesquisador, né, um investigador nessas áreas, que pede análise de conteúdo, tá? Que pode ser aplicado a análise de conteúdo, né? Por que esses rodeios? Ela termina essa sessãozinha fazendo essa pergunta. Por que esses
pacientes rodeios, essas enumerações de uma precisão minuciosa assentadas no estado atual do progresso das técnicas de análise das mensagens, essencialmente no inventário metódico e no cálculo de frequência estatística. Né? Então, é uma pergunta que, ao mesmo tempo, tem contido em si uma resposta, uma reflexão, não é? Porque ela está denunciando que por que nós estamos tão preocupados, né, com esse processo técnico, né, desse inventário metódico, da frequência estatística? Quantas vezes o paciente disse, ai, que dor, né? Ou que o aluno fez perguntas de baixo nível cognitivo ou de alto nível cognitivo, tá? E ela começa a introduzir, através dessa pergunta, a primeira sessão, na verdade, deste capítulo, que é sobre rigor e descoberta. Através dessa pergunta, ela introduz a questão de rigor e descoberta. De Durkheim a Bourdieu, né, Bourdieu, passando por Bachelard, querem dizer não à ilusão da transparência dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea, né? A ilusão da eu coloquei em negrito aí para chamar a atenção de vocês, né? Vários sociólogos como Durkheim, Bourdieu e Bachelard, né? Pessoal da epistemologia da ciência, tem discutido isso, essa ilusão da transparência dos fatos sociais, não é? Veja, nós temos que vencer essa tentação dessa falsa segurança dos números, né? Tornar-se desconfiado, diz ela, uma atitude de vigilância crítica o tempo todo, é ainda dizer que não à leitura simples do real, aceitar o caráter provisório de hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação a fim de despistar as primeiras impressões. Daí essa falsa segurança dos números, que eu nem sei pronunciar o nome do Pierre aí, Bourdieu, peço perdão aí os especialistas em francês, estigmatizada a propósito das estatísticas. Qual é a crítica que a Bardin está fazendo aqui nessa parte, quando ela está discutindo o rigor à descoberta? Porque, na sua época, existia grande ênfase, não é, aos números, não é? E essa necessidade de objetividade, de segurança, não é? E ela vem trazer, então, alguns epistemólogos da ciência, sociólogos, estudiosos, dizendo que a gente tem que parar com essa ilusão da transparência, ser desconfiado, ter uma atitude crítica, questionadora, compreender que ciência tem sempre um caráter provisório, né? E você precisa não ter uma leitura ingênua sobre a realidade. Isso é muito importante para quem faz análise de conteúdo, porque a análise de conteúdo vai mais adiante, tá? Então, os métodos da análise de conteúdos correspondem aos seguintes objetivos: a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura. Veja, apesar dela estar fazendo essa crítica, lembrando, nós queremos superar a incerteza, né? Nós queremos rigor e sistematização para que isso seja ciência realmente. O que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente contido, podendo esta visão muito pessoal ser partilhada por outros? Essa é a pergunta muito importante para superar as incertezas. Por outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável? Quando ela está falando de generalização, lembre-se, eu tenho um vídeo aí no canal, vocês podem consultar pelo menos 3 tipos de generalizações diferentes, tá? E geralmente as pessoas só lembram da generalização estatística, né, que é o mais comum na investigação quantitativa. Mas lembre-se que existe a generalização analítica, a generalização teórica, existem outros tipos de generalização, tá? Então, quando ela está falando de superar a incerteza através dos métodos ou das técnicas, mais adiante a gente vai mergulhar no que ela chama de análise de conteúdo. Ela está construindo o conceito de análise de conteúdo, para finalmente ela dizer, análise de conteúdo é isso. Tá?
Vamos gastar metade do capítulo inteiro dessa para poder chegar à definição que a própria Bardan dá sobre análise de conteúdo, tendo essa visão mais ampla. Tá? Então, o primeiro objetivo é superação da incerteza. Tá? Tem a ver com métodos de validação e de generalização. Isso é um mito, né, de que na pesquisa qualitativa não existe generalização. Existe sim. Não há generalização estatística, como geralmente as pessoas esperam, né? Pessoas que não leem, que não estudam, por exemplo, a epistemologia da ciência, têm uma visão mais positivista da ciência, e infelizmente é o que é o mais comum. Tá? O outro objetivo é o enriquecimento da leitura. Se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência da análise, não é? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam ou infirmam, né? Ou desconfirmam, né? O que se procura demonstrar a propósito das mensagens. Então, esse enriquecimento da leitura, esse aprofundamento da leitura, esse ir para além desse olhar imediato e espontâneo tem a ver, então, com o segundo grande objetivo na análise de conteúdo. E ela fala de tensão entre dois polos, tá? Ela não fala de forma explícita, mas está lá nas entrelinhas dela. Qual é essa tensão? De um lado, o desejo de rigor, não é? Porque nós queremos ser rigorosos e sistemáticos. E, por outro lado, a necessidade de descobrir ou de adivinhar, entre aspas, de ir além das aparências. Tem a ver com essas duas tensões aqui, tá? E aqui eu posso colocar aqui, talvez fique melhor. Tá? Esta tensão conduz a duas funções da análise de conteúdo. Tá? Então, eu tenho uma tensão, só lembrando, por um lado, o desejo de rigor e, por outro lado, a necessidade de descobrir, de adivinhar, ir para além das aparências. Tá? Mais adiante ela vai chamar de inferência. Tá? Veja, um lado tem a ver com uma função de administração da prova. Ou seja, uma função de administração da prova significa prestar atenção nas hipóteses sob a forma de questões ou de afirmações provisórias servindo de diretrizes, apelarão para o método de análise sistemática. Veja, eu estou destacando aqui métodos sistemático, método de análise sistemático, para serem verificadas no sentido de uma confirmação ou de uma infirmação. É a análise de conteúdo para servir de prova. Então, essa é o lado do rigor, tá? Que eu estava aqui mostrando de forma mais resumida, e agora esse desejo do rigor eu estou aqui transparecendo com essa citação da própria Bardan no livro dela, tá? Por outro lado, eu tenho uma função heurística, que tem a ver com a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão para a descoberta, é análise de conteúdo para ver o que dá. Ou seja, vai para além, tenta aprofundar, descobrir, adivinhar para além das aparências. Então, existe essa tensão o tempo todo quando a gente fala em rigor e sistematização, não é? Rigor por um lado, descoberta por um outro, nós estamos falando desta tensão. Então, não existe uma coisa pronta em análise de conteúdo. Esse é o grande desafio. Mas somente algumas regras de base, por vezes dificilmente transponíveis, tá? De uma área para outra. Você aplicou uma metodologia na educação, metodologia ou técnica de análise na educação, mas de acordo com os contextos ou os discursos, tem que ser adaptado para a área de saúde, por exemplo. A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetivo pretendido tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e generalizados, tá? Ou seja, nós não temos regras de base generalizáveis, todo mundo pode ser usado, a não ser
para usos simples, tá? Como é o caso do escrutínio próximo da descodificação e de resposta de perguntas abertas de questionário, por exemplo. Então, quando a gente está fazendo análise de conteúdo, existe uma dimensão meio artesanal de tudo isso, tá? Então, tudo isso que ela está falando tem a ver com a construção que a Bardan está fazendo para chegar a fazer essa pergunta. O que é ou não análise de conteúdo? Onde começa e acaba a análise de conteúdo? É necessário definir o seu campo, tá? A sua linha de fronteira. Para que serve a análise de conteúdo? Como ela funciona? Tá? É necessário o pesquisador se familiarizar com os modelos já existentes, com as técnicas já existentes, se ele quiser fazer adaptação, pequenos ajustes, essa reinvenção da técnica para o seu contexto, para a sua maneira de analisar. Tá? Então, é claro que nós queremos uma técnica mais normativa, que transmita segurança, rigor, sobre o que, porquê, como, onde fazer análise de conteúdo, como é que ela funciona, quais são os materiais necessários, quais são os procedimentos, tá? Qual é o território. Então, essa é a preocupação da Bardan nessa parte do capítulo, e é uma preocupação legítima para que você possa compreender plenamente que, ao você escolher análise de conteúdo, você precisa se deparar com todas essas questões e muitas delas já estão respondidas, outras não. Então, ela finalmente, na parte 2, né, ela entra aqui, então, chamado o campo. Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Isso é uma primeira tentativa, nós vamos ver mais adiante, que ela vai enriquecer mais essa definição. Tá? Isso é uma definição provisória, é muito importante. Muitas vezes alunos desavisados leem isso e fica só com isso, tá? Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. É a versão abreviada, né? Quase óbvia do que é análise de conteúdo. Exemplo de infinidade de análise de conteúdo possível. E ela faz uma lista enorme, na página 37 e 38, de mais ou menos questões, objetivos de pesquisa e corpos de dados. Eu até coloquei em negrito aqui os corpos de dados que ela preconizam como possível de fazer análise de conteúdo, como entrevistas não diretivas, né? ou semi-estruturadas, como nós chamamos hoje, manuais escolares, anúncios ou convites matrimoniais, seus discursos, anúncios de uma revista, ordem de serviço e das chamadas telefônicas, sinalização urbana, grafite escrito em locais públicos, tudo isso pode demandar, então, questionamentos. Por exemplo, manuais escolares. Você pode estudar a demarcação, a axiologia, né? Os questionamentos. Agora eu estou lembrando de um trabalho que eu publiquei, um artigo, falando sobre como os autores dos manuais escolares, dos livros didáticos, né? Manuais escolares é como se diz lá em Portugal, e essa tradução mostra muitas vezes essas expressões em português de Portugal. Daí alguma dificuldade, acredito, de muitos dos meus alunos em lerem um livro da Bardan. Os manuais escolares são os livros didáticos. Você pode estudar, por exemplo, o padrão de questionamento num livro didático. Como os autores usam as perguntas. É só lista de exercícios no final, incorpora isso dentro do corpo do texto, né, explicativo. Então, nitidamente, a Bardan, aqui é a continuação, tá? Narrativas históricas, humorísticas, setor publicitário, enredo de fotos novelísticos, né? Na época da Bardan, certamente existia a chamada fotonovelas, que eram novelas em revistas, com fotografias e balãozinhos com textos e tal, e vida cotidiana, vestuários, com os mais diferentes tipos de objetivos que você poderia verificar. Veja que todos estes exemplos de objetivos e de dados para análise de conteúdos são todos pré-internet. Que outras fontes de dados para análise de conteúdo teríamos hoje? E aí me permita eu fazer uma propaganda aqui, tá? Da revista que eu sou editor, juntamente
com outros professores ali da Universidade de Aveiro, em Portugal, e aqui também do UNASP, no Brasil, o Internet Latente Corpus Journal. O que é essa revista? Essa revista está no Qualis, tá? Em várias áreas, na área de linguística, a área de ensino é B2 e tal. É uma revista mais ou menos experimental, mas tem 12 anos, tá? 2022 faz 12 anos que essa revista está ininterruptamente, teve alguns anos de atraso aí, meses de atraso, mas ininterruptamente, sempre uma luta, né? Por quê? Porque não é abundante ainda, a comunidade acadêmica, científica ainda não percebeu, tanto da educação, da saúde, da sociologia, que podem encarar a internet e os dados disponíveis na internet com um potencial latente para ser estudado, para ser explorado. É importante que você possa perceber isso, tá? Então, quando a gente pensa nesse tipo de dados que está disponíveis na internet, eu convido vocês a entrarem no Internet Latente Corpus Journal e tudo mais, ela se depara com alguns bloqueios, né? Algumas dificuldades, principalmente para os alunos principiantes, né? E eu vou ler esse texto para vocês. E quanto mais o objetivo de análise e a natureza das suas interpretações forem invulgares ou mesmo insólitas, maiores dificuldades existirão em colher elementos nas análises já realizadas para nela se inspirar. E mais ainda, porque cada investigador tem repugnância em descrever a sua hesitação alquímica, né? Quase aqui meia mística, né? Contemplando-se com a exposição rigorosa dos resultados finais, evitando assim explicitar as hesitações dos cozinhados. Eu gosto dessas analogias da Bardan. Dos cozinhados, os que os precederam, né? Com grande prejuízo para os principiantes, que não encontram modelos, receitas acabadas, logo que se dedicam à análise, que, pelo seu material ou pelos seus objetivos, se afasta por pouco que seja das suas vias tradicionais. Veja, aqui tem várias coisas para a gente comentar interessante desse parágrafo da página 38 lá da Bardan. Geralmente, quando você pega um artigo, principalmente um aluno principiante, ele vai ver lá os resultados, não é? Os resultados finais. O processo, não é? Para chegar àquele resultado, muitas vezes os autores escondem, né? Que ela está chamando aqui, não é, as hesitações alquímicas, não é? Ou seja, como é que foi feito aquela receita, como foi feito aquele cozinhado para mostrar. Os autores querem mostrar no seu artigo o resultado final, o prato bonito, enfeitado sobre a mesa, que é a análise final. Como é que foi feita isso? Qual foi o processo, não é? Sobre isso? Se os dados, a natureza dos dados, como o corpus latente da internet, for insólito, invulgar, mais difícil ainda. Por exemplo, se for um simples análise de questões abertas de questionário com dimensões de análise já pré-determinadas, então, a análise do conteúdo é quase tida como um procedimento, uma receita já quase pronta, né? Mas se você vai trabalhar com entrevistas, com interações online, com corpos latentes na internet e tal, então existe um cozinhado ali que muitas vezes funciona quase como um buraco negro. Sim, um buraco negro. Como é que o cara chegou a essas conclusões, né? Você tem que confiar. Aliás, toda pesquisa você tem sempre que confiar. Não existe essa prova absoluta em ciências, né? Mesmo nas ciências duras. E aí tem os casos de falta de ética, né? De falsificação de dados quantitativos, mesmo dados mais quantitativos, né? De medições sérias, que deveriam ser sérias, mas depois a gente descobriu que foram fraudadas, adaptadas, etc. Existem muitos casos, a gente não vai falar sobre isso. Então, veja, isso não é um problema somente da análise de conteúdo, da análise qualitativa. É um problema de toda a ciência. A garantia final
da verdade, da confiabilidade dos dados, tem um conjunto de fatores, mas o último fator é a honra, é a ética do pesquisador, tá? Que isso fique bem claro. Então, muitas vezes a análise de conteúdo é feita de uma maneira tão alquímica, né? Foi feita com a tabelinha no Word, no Excel, de uma maneira tão própria, e aí sai aquela famosa frase, né? A maioria dos enfermeiros declararam o seu burnout é, e tal nas entrevistas, né? A maioria é o quê? São todos, dê exemplos. Quantos enfermeiros dos 20 que foram entrevistados, de que forma eles expressaram esse burnout? Os professores, né, entrevistados, como é que eles expressaram os seus desafios do ensino, da sua profissão, etc. Então, essa maneira que ele de contabilizar e tudo, de forma, na minha opinião, é muito mais transparente, usando ferramentas específicas, como o WebQDA, né, do qual eu sou um dos autores. Você que está aqui pela primeira vez nesse vídeo, eu sou um dos autores do WebQDA, não é? Que é um software semelhante ao NVivo, que é o mais utilizado no mundo, ao Atlas, MaxQDA, para fazer análise de conteúdo, entre outros tipos de análise. Mas vamos adiante. A Bardam, ela fala sobre domínios possíveis da aplicação da análise de conteúdo. E ela fala de duas grandes dimensões, ou dois grandes domínios, tá? Uma, ela classifica, eu marquei aqui em amarelinho, a quantidade de pessoas, ou seja, tem a ver com o número de pessoas, né, implicada na comunicação, na entrevista, por exemplo, uma pessoa, um monólogo, comunicação dual, um diálogo, entrevista, por exemplo, grupo restrito ou comunicação em massa, né? Esse lado aqui da comunicação em massa eu posso ter, então, encaixado plenamente a internet, né, as interações. Ela que chega a citar o rádio, a televisão, o cinema, a publicidade, tá? E outro grande domínio tem a ver com os códigos e suporte. Por exemplo, em termos de código, o linguístico, o icônico e outros códigos semióticos. O linguístico, escrito oral. Hoje em dia, nós sabemos, principalmente por causa da internet, e aí eu volto para o Internet Latent Corpus Journal, que publicam artigos das diferentes áreas, saúde, educação, comunicação, ensino de ciências, né, que é a minha área, e diversas outras áreas que vai recorrer a dados de texto, de áudio, de vídeo, de fotografias, ou seja, uma riqueza que não existia, por exemplo, quando Bardam fez essa tabela. Só que aqui está contemplado, ó, de maneira aqui direta ou indireta, ela fala dos códigos e dos suportes imagéticos, fotográficos, de filmes, né? Só que não era tão abundante, não era tão fácil. Por exemplo, um professor que vai pesquisar a sua sala de aula, facilmente ele consegue gravar a sua aula com o seu smartphone, ele vai fazer uma visita de estudo com os alunos, pede para os alunos tirar fotografias dessa visita de estudo a uma instalação, a uma natureza, né? O professor de biologia, por exemplo, estou lembrando da minha área, vai visitar, então, um parque natural e pede para os alunos tirarem fotografia das coisas que lhes chamam a atenção e diga por quê. Então, ele tem duas fontes de dados, aí a justificativa, né, ou a justificação de cada aluno, e a fotografia. Fotografia é um código, é um suporte para análise de conteúdo que precisa ser codificado também. Ou seja, não era tão fácil, alguns anos atrás, não é? Antes de ser tão abundante uma câmera e um gravador na mão de qualquer aluno, você ia colocar uma câmera fotográfica, elas eram relativamente caras. Mesmo quando elas se popularizaram, não era tão fácil colocar 30 câmeras na mão de 30 alunos para ir visitar e tirar fotos, e isso virar registro para a tua pesquisa, para a tua análise de conteúdo, etc. Então, essas duas dimensões são domínios possíveis. Veja, o que a Bardam está fazendo nesse capítulo? Ela está desenhando os contornos, tá? E está tentando excluir o que não é análise de conteúdo para poder chegar cada vez mais próximo na definição do que análise de conteúdo. Ela, aqui, nessa página anterior, ela apenas disse análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Isso é provisório, tá? Isso não é pleno ainda.
Então, ela está falando então de domínios possíveis da aplicação de análise de conteúdo. Tá? Aí ela vem no terceiro tópico deste capítulo, do segundo capítulo da parte 1, falar sobre a descrição analítica. Veja, qualquer investigação qualitativa, ela vai beber muito do processo. A investigação qualitativa ela é descritiva, né? E muita gente, muito aluno, principalmente aluno iniciante, confunde o descritivo com novelístico, né? É contar uma história fantasiosa e tal. Veja, a descrição analítica funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Então, isso é um pilar que ela está estabelecendo. Ela está caminhando agora para colocar um novo elemento na definição do que é análise de conteúdo. Então, ela está falando da descrição analítica, tá? Não é uma descrição qualquer, é uma descrição analítica. Não se limita ao conteúdo, embora tome em consideração o continente. Tá? O continente é maior do que o conteúdo, tá? O que contém alguma coisa é o continente. Né? Então, veja, aí me faz lembrar logo de quê? Do que está para além do conteúdo. Tá? Por exemplo, os contextos. Análise de conteúdo pode ser, então, análise dos significados, exemplo, análise temática, e análise dos significantes, como análise lexical, análise dos procedimentos. Tudo isso contém-se dentro desse processo de descrição. Então, a descrição analítica funciona como uma primeira fase da análise de conteúdo e de outras disciplinas que se debruçam sobre a linguagem e sobre a informação, como a linguística, a semântica, a documentação. Então, ela está dando mais um passo para que você possa compreender o que é que ela pensa sobre análise de conteúdo. Ela está construindo a definição de análise de conteúdo. Ela diz, a descrição analítica é um primeiro passo da análise de conteúdo, mas a descrição analítica também é uma primeira fase para a linguística, para a semântica, para a análise documental, como ela já vai falar no último tópico, dando exemplo. Tá? Então, ela começa a apresentar algumas definições de outros autores da época, né? Um dos mais antigos é o Berelson, definições de análise de conteúdo, tá? E ela chama a atenção para este vocabulário behaviorista e manipulação objetiva que aparece, então, na definição da sua época, né? Dos autores da sua época, tá? Então, análise de conteúdo é uma técnica que consiste em apurar descrições de conteúdo muito aproximativas, subjetivas, para pôr em evidência com objetividade a natureza e as forças relativas dos estímulos que o sujeito é submetido. Então, é uma técnica que o objetivo é pegar coisas subjetivas e evidenciar de forma objetiva, tá? E ela cita, então, o Berelson de 1952, tá? Ela está escrevendo isso na década de 70, lembrando disso, tá? E essa parte, uma técnica, é repetida em muitas definições. Então, análise de conteúdo, então, é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo, ou seja, quantas vezes a pessoa disse isso, dos manifestos de comunicação, né, das entrevistas, das cartas, dos recortes de jornais, etc., tem por finalidade a interpretação desta mesma comunicação, destas mesmas comunicações, tá? Essa é a definição de Berel. E ela fica por aí. Só que a definição de análise de conteúdo progrediu, ela foi mais adiante. E eu aqui aproveito, agora eu estou saindo do livro para fazer novamente, de vez em quando, vocês já perceberam, eu estou saindo do conteúdo da análise da Bardin propriamente. Isso aqui são uma coleção do livro do Neudorf, tá? De 2017, uma coleção de definições de análise de conteúdo. E ele cita a do Berelson, que é também citada por Bardin, e ela já reconhece naquela época, na década de 70, que essa é uma descrição com forte pendor behaviorista, descrição objetiva, sistemática e quantitativa, tá?
do Berelso. Veja, eu estou destacando aqui em vermelho, para que depois vocês podem fazer uma pausa e ler isso com mais carinho aqui, com mais... Mas essa aqui são as definições da década de 50, 60 e 70, tá? Então, mas todos eles têm esse foco, tá? No ser objetivo, no ser sistemático, no ser quantitativo. Mas em 71, essa definição do Carnell fala, todos eles falam em técnica, tá? Ou conjunto de técnicas, tá? E fala assim, a técnica de propósito geral para fazer perguntas a uma comunicação a fim de obter descobertas, aqui tem um indícios, mesmo na década de 70, muito interessante, que possam ser fundamentados. E isso é muito importante que eu estou destacando aqui, que mais adiante a Bardan retoma isso, claro, ela não cita o Carnell no seu livro, mas o Neudorf cita no seu livro, tá? E eu estou trazendo para vocês que eles começam a ter luzes de que a análise de conteúdo vai para além dessa descrição objetiva, sistemática e quantitativa. Essas são as definições da década de 50, 60 e 70, algumas delas, né? São citadas aqui. Essas são as da década de 90. Aqui na década de 90, também se mantém a ideia de técnica, de método, não é? Ou de conjunto de técnica, de método, com essa ideia da quantidade de algo, tá? Mas aqui, novamente, em 1990, o Weber fala das inferências válidas, tá? Eu estou chamando a atenção desses pequenos detalhes que nós vamos aprofundar mais adiante. Isso aqui é nos anos 2000 para cá, definições de 2000 e 2001, estamos na década de 2000, tá? Novamente, a análise de conteúdo é uma técnica usada para extrair informações desejadas de forma sistemática e objetiva. Por que eu estou chamando atenção, você que está me ouvindo? Por que eu estou chamando a atenção de técnica, sistemática, objetiva, muitas vezes quantitativa? Por quê? Essa é o berço da análise de conteúdo. E ainda hoje, essa definição continua aqui presente, tá? Vocês vão ver mais adiante a visão da própria Bardan sobre o que é análise de conteúdo e como ela faz essa migração da descrição para ir mais adiante. Mas isso não foi abandonado, essa técnica sistemática, rigorosa, objetiva, não foi abandonada. Por que eu estou chamando a atenção? Porque muitos alunos iniciantes vão publicar artigos e fazem, fiz análise de conteúdo. Depois não tem essa parte do rigor e da sistematização. Quais são as dimensões de análise? Quais são as categorias? Quantas referências ou unidades de textos foram codificadas em cada categoria, subcategoria, dimensão de análise? Cadê a numerologia disso, né? Claro, não, mas essa é uma dimensão importante, tá? É isso que eu estou chamando a atenção aqui para vocês, porque tem a ver com a codificação dos textos em categorias e, em seguida, conte as frequências, tá? Nós estamos aqui em 2001. Esse aqui, no livro do Krippendorf, tá? Krippendorf, de 2013, fala de inferências válidas e replicáveis, análise de conteúdo quantitativa, sistemático e replicável, tá? Mas aqui nós temos mais claro, cada vez mais, a dimensão da inferência. Estou aqui tentando destacar aqui para vocês. Vocês leiam depois isso com cuidado, tá? Você pode definir análise de conteúdo como estudo das comunicações humanas gravadas, né? Mas isso é quase um título, não propriamente uma definição somente. Então, mas esses padrões de sistematização, de rigor científico, não foram abandonados, tá? Pelo contrário, análise de conteúdo, 2019, o Krippendorf, na sua nova edição, repete, não sente necessidade de uma nova definição. Análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas, tem a ver com validação, rigor, sistematização, tá? De texto ou de outros assuntos significativos para os contextos do seu uso. Veja, essas são definições que estão por fora do livro da Bardan, tá? Agora vamos voltar para o livro da Bardan, porque ela só cita
do Berelson, né? Lembram disso? Só cito o Berelson. Esses slides todos aqui foram definições que eu trouxe para você ver a evolução ao longo das décadas de análise de conteúdo. Veja, mas o que é que ela diz? Regras raramente aplicáveis por analistas principiantes que devem obedecer às categorias, tá? Então, quando você fala de análise de conteúdo, você fala de descrição analítica e você fala também do sistema de análise categorial. É o segundo elemento que ela coloca nessa seção. Então, a descrição analítica ela precisa ser rigorosa, sistemática, cumprir todos aqueles pressupostos que a gente vai falar e deve também obedecer essas categorias. Ela diz que que as categorias, né, essas regras são raramente aplicadas por analistas principiantes, quem está iniciando. Ou seja, categoria precisa ser homogênea. A pergunta que você tem que fazer ali, quando ela fala disso, e aqui eu estou citando exatamente, vocês podem... Eu cansei de colocar aspas o tempo todo, tá? Tudo que eu não colocar aspa e não... provavelmente vai ser texto da Bardan, tá? Aqui eu esqueci de colocar o número da página, procuro ser cuidadoso nisso, mas se vocês perdoem, esse vídeo é para ser visto com o livro da Bardan do lado. É uma leitura crítica, discutível, que quase gostaria de discutir isso com você. Mas, veja, ela diz que as categorias precisam ser homogêneas. E diz assim, poder-se-ia dizer que não se mistura alhos com bugalhos, né? Essa é uma expressão bem portuguesa. Não se mistura alhos com bugalhos, apesar do som parecer parecido, soar semelhante, mas você não, essas categorias precisam ser homogêneas. A pergunta que você tem que fazer é, homogênea em quê? Entendeu? Homogênea em quê? Nos discursos, na forma, no conteúdo. Então, isso precisa ser discutido em cada projeto. Tá bem? Ó, exaustivas. Tá? Esgotar a totalidade do texto. Então, quando eu estou fazendo... eu tenho um sistema de categorias, dimensões de análise, sistema de análise, né? Dimensões de análise, categorias, subcategorias, e assim, dimensão, categoria, subcategoria, subcategoria, assim por diante, elas precisam ser exaustivas, ou seja, ela precisa esgotar a totalidade do texto. Outra pergunta que eu faria é, não, talvez exista dimensões no texto que, embora sejam importantes, eu não atende aos meus objetivos, né? Poderia categorizar assim num grande pacotão outros, ou coisas que não me interessam, ou aspectos que eu não vou analisar agora. Então, esse princípio, essa regra de exaustividade também é discutível, tá? Hoje em dia, mais do que na época da Bardan. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho técnicas, eu tenho software, eu tenho ferramentas que podem me ajudar, por exemplo, a discutir a dimensão da exaustividade ou da exclusividade. A exclusividade, eu vou fazer uma pausa maior para a gente poder descrever. Ou seja, um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado aleatoriamente em duas categorias diferentes. Aí a pergunta é, por que não pode ser? Eu destaquei em negrito aqui, para muitos dos meus alunos, isso é uma pergunta frequente, não é? Esta frase desse entrevistado, eu posso colocar em duas categorias diferentes? De forma aleatória, diz a Bardan, não. Mas a maioria dos alunos lê e diz, não, ela é exclusiva, ela só pode estar nesta categoria. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que ela não pode ser classificada aleatoriamente. Tá? E essa categoria precisa ser objetiva, adequada ou pertinente. Tá? São as regras que uma categoria deve ter, segundo lá o que a Bardan está construindo em termos dos pilares da definição de análise de conteúdo. Então, descrição analítica, análise categorial. Nós vamos aprofundar isso e ela volta a aprofundar isso mais adiante. Mas sobre essa exclusividade, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, e aí saindo da Bardan novamente. Tá? Imagina que você tem uma frase. Essa frase, você está analisando uma dimensão sobre saúde, sobre educação, não importa. Tá? E sobre saúde, quais são as coisas que você faz em termos saudáveis na sua alimentação, exercício físico? Essa frase sobre o seu hábito de alimentação, de exercício físico, em termos de temática, pode vir para um sistema de análise, para a dimensão
a categoria saúde ou subcategoria alimentação e exercício, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês. Mas este hábito, que tem a temática alimentação, é um hábito positivo ou um hábito negativo? Ou seja, essa mesma frase é sobre a temática alimentação e, ao mesmo tempo, é um hábito positivo ou uma percepção positiva, não é? Exercício físico, o meu entrevistado, o meu paciente tem uma percepção negativa sobre o exercício físico. Toda vez que eu faço exercício físico, eu fico todo dolorido, né? Então, essa é uma percepção negativa. Então, a mesma frase eu consigo categorizar aqui em exercício físico e na percepção negativa. Veja, na época da Bardan, eu não tinha elementos para cruzar a informação que está ao mesmo tempo em exercício e negativa. Isso eu preciso de um operador booleano, que um computador faz isso. Um software como o WebQDA, como o NVivo, como o Atlas, faz isso em 2 minutos. Entendeu? E mostra quais são, por exemplo, na dimensão alimentação, quais foram as percepções positivas e negativas. Ou na área de estudo, por exemplo. Aqui na educação eu coloquei assim, que é um outro problema que muitos dos meus alunos também têm, não sei se vocês têm isso. Eu tenho uma categoria chamada educação. Aí depois eu tenho uma subcategoria chamada estudo. Ora, se eu tenho um caminho que não bifurca pelo menos em duas subcategorias, então essas categorias da ponta, ela coincide com a categoria anterior, com o código anterior. Então, é uma questão meramente de gestão, quase de diagrama aqui, né? De hierarquia, né? Ou seja, aqui educação e estudo seria uma dimensão só. Deveria ter pelo menos duas subcategorias, ou seja, estudo e avaliação. Então, eu colecionei uma frase que é sobre avaliação na educação. E é uma visão, uma percepção positiva. Então, ela vai para avaliação e vai para a visão positiva. Ou vai para estudo e vai para a aplicação positiva em outra dimensão da minha árvore, do meu sistema de codificação. Veja, toda essa flexibilidade técnica de codificação não estava tão à disposição da Bardan na sua época, tá? Mas hoje está à disposição. Eu não estou dizendo que ela está pecando por falta de lógica, tá? Então, ela está dizendo que um conteúdo ou uma unidade de texto, ou uma referência, ela chama aqui de elementos do conteúdo, uma frase da entrevista, vamos pensar assim de maneira bem pragmática, ela não pode ser classificada aleatoriamente em duas categorias diferentes. Ora, é óbvio isso, né? Por exemplo, essa frase poderia ser negativa e positiva ao mesmo tempo? Não, por quê? São categorias autoexcludentes. Se é positiva, não é negativa. Se é para cima, não é para baixo. Se é para a direita, não é para a esquerda. Então, ela pode ser uma frase ao mesmo tempo que indica estudo e avaliação, segundo a definição que eu dou, mas não pode ser ao mesmo tempo positiva e negativa. Então, essas duas subcategorias da dimensão percepção, elas são autoexcludentes, mas na educação ela poderia ser. Eu posso ter frases que têm a ver com estudo, a pessoa começa, não, toda vez que eu estudo mais de 2 horas, 3 horas por dia, ao longo de 2 semanas antes da avaliação, me saiu bem na avaliação. Então, essa frase inteira poderia ser classificada dentro da categoria estudo e avaliação ao mesmo tempo. Ou da alimentação e exercício, né? Quando eu me exercito, eu tenho a tendência de me alimentar melhor, de forma mais saudável, por exemplo. Tá? Então, eu estou dando aqui exemplos bem aleatórios, isso é discutível, essas minhas afirmações, só para que vocês possam perceber a mecânica. Existe aqui uma lógica estrutural que essas regras têm a ver com isso, né? Mas, por exemplo, esses conceitos de objetividade que a Bardan falou, ainda continua válido, tá? Codificadores, analistas diferentes devem chegar a resultados iguais. Se eu der para o Francisco, a Maria e o João verem aquelas unidades de textos ali, eles vão dizer, não,
segundo as definições X, Y e Z, essa unidade de texto vai para ali, essa vai para ali. Deveria ter um grau de concordância no processo. Isso nos leva a uma outra coisa. Nós podemos discutir em outro vídeo, que é os processos de validação, né, de auditoria, se você gosta dessa palavra, que precisa existir na análise de conteúdo. E existe, pouco praticada, porque se você faz uma coisa caseirinha com a tabelinha do Word, do Excel, amigo, é difícil. É difícil fazer uma auditoria, até mesmo do orientador ao seu mestrando, ao seu doutorando, ao aluno de TCC, entendeu? É difícil. Agora, se você faz isso do WebQDA, por exemplo, que é online, e você partilha com o orientador, ele consegue entrar lá, melhorar a sua confiabilidade, né? essa pertinência, né? Essa objetividade de tudo que nós estamos falando dessa análise de conteúdo. Tá? Isso tudo tem a ver ainda com a seção da descrição analítica. Outro elemento muito importante da descrição analítica, ela chama de delimitar as unidades de codificação. Não confundir unidades de codificação ou de registro, tá? São a palavra, a frase, o minuto, o centímetro quadrado, no caso de uma imagem, né, de uma fotografia, ou de uma capa de uma revista, de um jornal. E quando existe ambiguidade, é necessário que se defina unidades de contexto superiores às unidades de codificação para compreender o significado dos itens obtidos, respondendo-os no seu contexto. Então, eu tenho uma unidade de codificação, a frase. Tem uma ambiguidade, o que é que eu faço? Eu vou para a unidade de contexto, não confundir unidade de codificação ou unidade de registro, tá? Ou unidade de texto, muitos autores têm, com a unidade de contexto. É muito importante isso. Agora eu queria falar um pouco, agora novamente, saindo da Bardan, de vez em quando eu estou saindo da Bardan, tenham paciência, eu disse que esse vídeo seria longo, você talvez tenha que escutar isso em 2x, né? Ou em várias etapas, tá? Se você está assistindo, como eu acho que você deveria estar assistindo esse vídeo, coloca aí um joinha, um like, se você sobreviveu até agora, você é uma pessoa, assim, daqueles dos bravos, né? Você realmente precisa compreender o que a Bardan está falando ali no livro. Vamos mergulhar um pouco, saindo um pouco da Bardan, fazendo uma ilustração sobre essa ideia da unidade de contexto. Ou seja, tem uma unidade de texto, que é uma frase, uma palavra, um minuto ali no vídeo, na gravação de áudio, e aí eu não tenho uma ambiguidade, eu não consigo tirar essa ambiguidade, eu vou para a unidade de contexto. Vamos compreender um pouco a importância do contexto na análise de conteúdo. Tá? Uma analogia para a importância do contexto. Imagine que você tenha este quadro, que é um quadro que denota grande subjetividade, né? É um quadro de arte. Eu uso esse quadro geralmente nas minhas aulas, né? E eu pergunto assim para os meus alunos. Esse quadro poderia ser uma representação de alta subjetividade? Se é um quadro de arte abstrata, né? Sim, aí todos concordam. Eu acho que você também concorda. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Este quadro é um quadro de uma boa representação de abstração, de subjetividade, sim ou não? Então coloca aí, hashtag uma boa representação de subjetividade, né? Porque é uma pintura abstrata, etc. E aí os alunos começam a dizer, sim, ok, então há uma certa concordância, né? Que esse quadro foi uma fotografia que eu mesmo tirei, tá? Quando eu mostro essa outra imagem do mesmo quadro, eu mostro ele fora de foco, mais ampliado, que é uma parede suja do metrô, do Tube, lá em Londres. Foi eu mesmo que tirei essa fotografia, a primeira e a segunda. Veja que nessa segunda imagem, eu percebi que aquela pintura abstrata não é de um pintor famoso, mas é uma parede suja. Provavelmente tinha um outro tapume aqui, não é? Do lado,
aqui, alguém tirou para atualizar e vai colocar aqui de volta, parafusar de volta. Está uma parede suja no metrô de Londres. Então eu vi o contexto, olha, eu disse que é uma parede suja, não tem intencionalidade de um pintor famoso que pinta quadros abstratos nem nada disso. O que aconteceu com os seus olhos agora? Se você está vendo isso pela primeira vez, você abriu os olhos. Você vai interpretar esses desenhos, você poderia dizer assim, aqui o pintor tinha intencionalidade de mostrar o sombrio da vida, aqui no meio tem um pouquinho de claro que mostra a luz no fim do túnel, e blá blá blá, e blá blá. Você pode inventar coisas maravilhosas aqui, pode ver pelos desenhos borrados aí um animalzinho e tal, aqui umas coisas escorrendo, parece sangue, mostrando a tristeza, da violência e tal. Pronto. Mas agora nada disso é verdade. Por que nada disso é verdade? Porque isso é fruto de uma certa aleatoriedade, é uma parede suja do metro de Londres. Você viu o contexto. E aí você modifica completamente a sua interpretação sobre este quadro. É isso aí. É o contexto, é o poder do contexto. É por isso que a Bardin fala sobre a unidade de contexto como uma ferramenta para resolver ambiguidades na unidade de codificação. Você entendeu agora? Muitas vezes a Bardin diz numa frase o que a gente precisa dizer em muitas frases. Aí depois a Bardin, na parte final desse terceiro tópico, ela volta a falar de um elemento muito importante da construção. Lembre-se, ela está construindo a sua definição de análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo, o que não é, quais são os seus, o que é, o que não é, como se faz, etc. Então, a noção de análise categorial é uma noção muito marcante, fundamental para a análise de conteúdo. Tá? Tomar em consideração a totalidade de um texto, passando pelo crivo da classificação e do recenseamento. Veja as palavras que ela está usando aqui. Ó. Classificação, recenseamento, presença ou ausência, contagem da frequência, se tem um item de sentido ou não tem. Eu faço uma entrevista com uma pessoa com trauma. E eu procuro um indício no discurso dela, por exemplo, falar de maus tratos na infância. Então, no discurso dela, uma pessoa com determinado trauma, eu estou fazendo várias entrevistas na área da psicologia, por exemplo, e eu estou procurando um indício específico ali. Tem presença ou ausência? Em quantas vezes isso aparece? Aparece com que frequência? Em todos os meus entrevistados? E em cada entrevistado aparece no começo, no meio, no final da entrevista? Então, essa classificação, esse recenseamento, essa contagem de frequência é feita através de categorias, que são nada menos do que gavetas, tá? Ela usa analogia. É o que os biólogos fazem, a taxonomia, né? Um método taxonômico, tá? Este procedimento é simples, se bem que algo fastidioso quando feito manualmente. Página 43 da Bardin, escrito na década de 70. E para mim o mais incrível de tudo isso é que hoje nós estamos em 2022, como eu estou gravando esse vídeo, não sei se você está ouvindo em 2022, mas tem gente ainda fazendo análise de conteúdo como se estivesse na década de 70. Tá? É algo simples, é um procedimento simples, mas fastidioso. Por que é fastidioso? Porque a análise categorial tem a ver com essas gavetas, né? E você coloca, eu me lembro, eu fui na minha época de ensino médio, né? Naquela época a gente chamava científico, né? Ensino secundário, e eu trabalhava numa biblioteca e eu encontrei essa foto na internet que era justamente a cara do arquivo de fichas, né? Do fichamento de assuntos, de títulos, de autores que nós tínhamos lá na biblioteca da minha escola. E quando eu cheguei lá, bibliotecário, eu fui trabalhar como auxiliar de biblioteca. E como auxiliar de biblioteca, eu fui introduzido ao sistema de classificação,
né, decimal da biblioteca, como é que consultava as fichas. Naquela época não existia computadores, tá? Consultava as fichas e lá tinha um númerozinho da estante, eu ia na estante e entregava o livro para o aluno, tá bem? Era assim que funcionava. Claro, depois eu tinha que limpar também as estantes, eu era um assistente ali na biblioteca, fazia minhas 3, 4 horas de trabalho por dia ali, e eu descobri que eu, rapidamente, olhando a capa dos livros, os assuntos, entendi onde ficava cada assunto, e com o dia a dia, em menos de 2 meses, eu sabia tudo de cor, já não consultava mais os arquivozinhos aqui, porque eu encontrava os livros praticamente de cor, sobre os vários assuntos. Era nosso Google na época, era tudo que nós tínhamos, era aquela biblioteca. Veja, uma das tarefas que nós fazemos quando a gente pensa em análise categorial, ou seja, análise através de criar essas caixinhas, é colocar um rótulo, né? Até coloquei aqui em cima essas gavetas com rótulos em japonês aí. Eu não sei se esses caracteres são japoneses ou chineses, provavelmente são japoneses, é, que para mim não é não me diz nada, né? Então esses rótulos das caixas precisam ser entendidos, né? Se eu entrasse num arquivo com esses rótulos aqui em cima, né, com esses caracteres japoneses, eu estaria perdido. Para mim, se não tivesse nada, seria quase a mesma coisa. Talvez eu procurasse uma semelhança. Esse caixa tem tem um ícone, né? Tem um símbolo desse, um diagrama desse, igual daquela outra caixa e tal. E dentro, se tivesse documento em japonês, pior ainda, né? Então, tem que fazer sentido esse sistema de classificação, tá? Então, um dos pilares da análise de conteúdo e da própria descrição analítica, né, é mergulhar nessas caixas todas, nesses armários. E quando você abre cada uma dessas caixas, lá vai ter várias fichas, né? A técnica consiste em classificar os diferentes elementos em diversas gavetas, segundo os critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir alguma ordem na confusão inicial. Então você tem uma pilha de papel gigante e depois você organiza isso dentro dos armários, dentro das gavetas e dentro dos separadores das gavetas, nos, para que faça sentido, para que se coloque ordem na confusão inicial e que você facilmente encontre os documentos e que você consiga explicar para uma pessoa que vá direto e encontre sentido em tudo isso. Esse é o grande desafio. Veja, o grande desafio da análise, é por isso que ela diz que apesar de ser simples, ela é trabalhoso, é fastidioso. Aí entra os softwares. Os softwares são feitos para te ajudar a não se perder nesse mar, né? nesse corredor gigante aqui de gavetas. Né? Isso aqui é apenas uma imagem, mas para que você possa compreender que quando a gente entra na análise de conteúdo, é isso que acontece de forma informática, mas que se fosse reproduzida em papel, daria assim. Corredores e corredores de gavetas e separadores, e dentro as pastas com os papéis, com as comunicações, as mensagens, os trechos de entrevistas, e administrar tudo isso, e resgatar tudo isso, e isso tudo fazer sentido, não ser uma confusão tremenda, é um grande desafio fazer manualmente ou fazer com software não especializado, como no caso usar o Word ou o Excel, que é uma excelente ferramenta, são dois excelentes softwares, mas que não foram feitos para fazer análise de conteúdo, tá bem? Veja, eu pesquisando na internet, encontrei um blog de uma senhora, ainda bem que é uma senhora, chamada Mary CD, uma coisa assim, não tem lá o nome completo da pessoa, tá? E lá tem uma pergunta, né? O que há dentro de uma bolsa feminina? Eu encontrei essa imagem, achei interessante. Na verdade, é uma senhora que caiu, né? E a sua bolsa abriu-se e mostrou. Veja que ela abre aqui de forma bem organizada, né? O fotógrafo teve cuidado, dificilmente as coisas vão se esparramar assim tão ajeitadinho, as moedas assim no cantinho, tudo dá para perceber aqui.
e tal, né? Objetos contidos na bolsa das senhoras é uma ilustração da Bardan, tá? Não estou fazendo isso para trollar, não. Tá lá na página 43, cara senhora que está assistindo esse vídeo sobre análise qualitativa e tal, tá? E a pergunta que a Bardan faz é como proceder, então, e segundo qual objetivo, né? Então, os homens querem saber o que é que as mulheres tanto carregam nas bolsas, não é? Nas bolsas femininas e tudo mais. E essas são as duas perguntas. Uma pergunta sobre procedimento e sobre objetivo. O que é que você quer descobrir nas bolsas femininas, né? Porque você está com tanta curiosidade. Essa pergunta está lá no livro da Bardan, tá? Eu não quero ser depois acusado de machismo, nem nada dessas coisas todas. Eu estou falando do livro da Bardan, de uma analogia, tá? E ela fala, por exemplo, se você deveria definir critérios, não é? Você vai definir categorias sobre o valor mercantil de cada objeto, por exemplo, qual é o objeto mais caro da bolsa feminina? Eu poderia pesquisar a bolsa da Mary aqui, né? Mas também poderia pesquisar a bolsa de várias senhoras. Qual é o valor mercantil de cada objeto? Qual é o objeto mais caro? Qual é o mais barato? O mais caro é o celular, né? O smartphone, está ali dentro e tal. E essa bolsa aqui tem um smartphone que custa mais ou menos tanto e aquela custa mais. Mas eu posso ter critérios do tipo, qual é a função dos objetos, né? Essa é a função de comunicação, de pentear o cabelo, de embelezamento. Eu posso criar categorias, né, sobre a função dos objetos. Eu posso criar um critério sobre situação sociocultural. Vocês acham que é possível? Diga aí, coloca aí nos comentários. Você acha que é possível, através da fotografia, assim, como essas que eu estou apresentando aqui, né, das bolsas das mulheres, descobrir a sua situação sociocultural, não é? A bolsa de uma senhora rica tem objetos que não tem na bolsa de uma senhora classe média ou pobre? É possível, você só vê a bolsa, não vê a pessoa, fazer esse estudo da situação sociocultural, por exemplo, né? Então, outro critério, regras de associação, equivalência, exclusão de objetos, são muito objetos. Tudo que for objetos de beleza eu vou excluir, porque meu estudo não precisa de dar atenção a categorizar outros objetos, excluindo os objetos de beleza, os objetos de tecnologias que tenha dentro de uma bolsa feminina. Veja, esses são as perguntas que você precisa fazer quando você tem dados para analisar. Qual é o procedimento, quais são os objetivos, né? Para que você quer fazer isso, né? E a Bardan até fala, por exemplo, de sociólogos que estudam caixotes de lixo, né? Eu até trouxe aí uma foto de um caixote de lixo para vocês perceberem alguma coisa que os investigadores policiais fazem muito, né? Pelo menos nos filmes eu sei que eles fazem. Através do estudo do lixo, né, você consegue descobrir hábitos ou outro critério que você queira estabelecer, ou conjunto de categorias que você queira estabelecer para fazer análise, tá? A Bardan deu essa analogia, tá? Relativamente aos sociólogos, por exemplo. Bem, a quarta sessão, não é, desse primeiro vídeo, eu não gostaria de aprofundar ele agora, eu vou deixar para um próximo vídeo. Esse vídeo já tem 1 hora, tá bem? E tem ainda mais 2 sessões. Então, esse vídeo vai ficar parte 1 e parte 2. Já está bem grande e eu ainda tenho muita coisa para falar deste primeiro capítulo, ou desse segundo capítulo da primeira parte do livro da Bardan. De qualquer forma, eu quero agradecer sua atenção. Depois ver em seguida a parte 2 desse vídeo, tá? Obrigado por tudo e nós vamos mergulhar mais profundamente, discutindo criticamente, atualizando o que a Bardan não disse sobre análise de conteúdo.